Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Radu e você está no Radu TV. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de Godot Game Engine, aqui é o nosso curso de Godot Game Engine. Hoje nós vamos aprender como faz para fazer um tile map procedural ou processual. Você não faz a mínima ideia do que isso é? Vem com a gente! Pessoal, antes de continuarmos, eu gostaria de convidar a todos vocês aí para conhecer o nosso grupo no Discord, tá, pessoal? O link está aqui na descrição, o link está no banner também aqui do canal, então entra lá é um lugar, um espaço para a gente tirar dúvidas, para a gente conhecer pessoal também que está desenvolvendo jogos e também para a gente ficar sabendo sempre que sai aula nova, certo? O link para os assets desse tutorial está aqui na descrição também, está aparecendo aí na tela, então se vocês quiserem pegar mais assets como os que a gente usou aqui no tutorial, vocês podem entrar nesse link aí e também dar uma procurada no site lá, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos lá. Então tá, pessoal, estamos aqui na tela do Godot, eu vou dar um preview aqui para vocês do resultado aqui que a gente quer chegar com essa aula, né? Então vou dar um play aqui. E vou explicar depois como a gente chegou nesse resultado. Então estamos aqui com o nosso cenário, nosso tile map procedural. O que isso quer dizer, pessoal? Muitas vezes você precisa fazer fundos ou fazer backgrounds que você quer que ele seja meio aleatório, assim, você não quer precisar ter que desenhar cada detalhe, né? Como, por exemplo, esse que eu estou mostrando aqui na tela é um chão, né? Muitas vezes você está fazendo ali um jogo de floresta e você precisa que o chão seja gerado de maneira aleatória, assim, com os elementos que você definiu, certo? Então, note que eu coloquei aqui um botão de recarregar e ele vai gerando chão de maneira aleatória, né? A gente tem um tile set lá e ele vai usando esses ladrilhos para gerar um chão de maneira aleatória. Então vamos lá ver como isso funciona, certo? Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre a estrutura aqui do nosso projeto, né, para vocês entenderem, ela é bem simples. Então o que eu tenho? Eu tenho um nó principal aqui, que é um Node 2D, eu tenho um tile map aqui, certo? E tenho um botão, né? O nosso tile map usa um tileset parecido com aquele que a gente criou lá nas primeiras aulas aqui do canal, né, das primeiras aulas de Godot. Eu vou deixar o link aqui em cima, então se você quiser mais detalhes de como criar o tileset, você pode ver lá. Então, o que a gente fez aqui? Eu vou mostrar para vocês, aqui tem o nosso tile map. Eu vou até tirar aqui o nosso tileset, ó. Então, o tile map, quando ele é gerado vazio, certo? E a gente usa um tileset para gerar os ladrilhos dele, né? Então a gente coloca aqui um ladrilho e você vai notar que no momento que você coloca o tileset ali, ele já tem todos os ladrilhos ali, todas as definições de fundo prontas, certo? No nosso caso aqui, a gente tem 8, né? Você vai ver que o ladrilho começa em 0 e ele vai até 8. Guarda essa informação, porque ela é importante. E o que mais que a gente fez aqui, pessoal? Olha só, por padrão, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Por padrão, o nosso tile map vem com o ladrilho de 64 por 64. O nosso tileset ele é 16 por 16, então você tem que vir aqui na aba célula e trocar 16 por 16, certo? E a mesma coisa aqui no nosso custom transform, 16 por 16, certo? Outra coisa que a gente fez, pessoal, a gente escalou ele em 3.1, né? Então quer dizer que ele é 3 vezes maior do que o tamanho original, certo? Por que a gente fez isso, pessoal? Porque a gente queria poder enxergar melhor aqui os nossos ladrilhos, né? Então a ideia é ter um efeito meio de pixel art, então por isso que a gente aumentou
aqui a escala, né? O padrão é 1, a gente deixou 3.1, beleza? Então tá. Vamos apagar, porque a gente não vai gerar o tileset de maneira comum, a gente vai gerar ele via código, tá? Para apagar, você clica com o botão direito do mouse. E para pintar o tilemap, tu clica com o esquerdo, certo? Beleza? Isso aqui é o básico para a gente poder fazer a geração lá do nosso mapa aleatório, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o código, vou explicar cada partezinha do código para vocês entenderem, beleza? Então tá, pessoal, vamos lá. Eu vou explicar aqui esses parâmetros mais adiante, né? Porque eu preciso mostrar outras coisas antes, mas a gente já volta a eles, certo? Então aqui, o nosso map que está lá no nosso Godot, que é esse elemento aqui, map, a gente está chamando ele de TM aqui, né? Ele é do tipo tilemap e é um map, beleza? Outra coisa, a nossa resolução da tela aqui, que a gente está chamando de screen size, ele é de 30 por 15. Essa resolução, pessoal, não é a resolução do nosso projeto em pixel, tá? Ele simplesmente quer dizer que de largura a gente vai ter 30 ladrilhos e de altura a gente vai ter 15, beleza? A gente pode mudar isso aqui, quer ver? Por exemplo, eu vou botar 10 por 10, vocês vão ver o que vai acontecer ali. Ele vai fazer 10 ladrilhos de largura por 10 de altura. Olha só. Ó, quadradinho de 10 por 10. Então, isso aqui você pode mudar de acordo com as suas necessidades, beleza? A gente vai deixar 30 por 15 por enquanto, ou 15 por 10, acho que fica legal. Tá, pessoal, aí aqui quando carrega o nosso programa, a gente está chamando dois métodos. A gente está usando o underline aqui para dizer que esses métodos estão dentro da nossa própria classe, beleza? Isso aqui é uma convenção. Então, sempre na programação, quando o método é acessível dentro da própria classe, a gente usa o underline para definir isso, beleza? Então, qual é o primeiro, o que é o primeiro método que a gente está usando, tá, pessoal? É o setScreen. O que o setScreen está dizendo? Pessoal, ele quer dizer que lá no nosso tilemap, ele verifica qual é o tamanho dele no X, que no caso é 16, a escala X dele, que é 3.1, então multiplica o tamanho pela escala e multiplica também pelo número de ladrilhos na horizontal, que foi o que a gente definiu lá em cima, certo? E aqui, da mesma forma, ele diz também, ele verifica qual é o tamanho do nosso ladrilho na vertical, a escala vertical, que a gente mostrou lá no Godot, ali quando a gente abriu, e também o número de ladrilhos que a gente definiu que vai ter na vertical. E aí ele usa esse método setWindowSize da nossa classe de sistema operacional, Operation System, que vai receber um vetor com esses dois valores. Isso vai fazer com que ele aumente ou reduza a tela de acordo com o número de ladrilhos e também com a resolução de forma automática, sem a gente precisar se preocupar em ficar preenchendo esses valores, beleza? O que a gente criou aqui em cima, pessoal? Esse path%, que a gente criou aqui como uma variável exportável, ele quer dizer, no nosso caso aqui, qual é o número de ladrilhos que vai ser, o percentual de ladrilhos que vai ser, que não vai ter nada, que vai ser só um caminho, um path, certo? O nosso ladrilho aqui, o índice do nosso ladrilho que a gente definiu como path é o 3. O que isso quer dizer, pessoal? Vou mostrar ali para vocês. Quer dizer que o nosso ladrilho livre é o nosso quarto ladrilho, que é esse totalmente verde, certo? Isso aqui a gente está usando para definir qual é a densidade de coisas na tela. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só a diferença, pessoal. Ó, eu vou botar aqui, eu vou desligar, o 0 desliga, aí ele faz completamente aleatório. Ó.
mais aleatório, mas fica muito poluído às vezes, né? Então, digamos que a gente quer que ele tenha um percentual de respiro de 80%, certo? Então, a gente está dizendo, ó, que o número de ladrilhos verde dentro da nossa randomização vai ser 80%, entendeu? Então, isso quer dizer o path%, é o número de ladrilhos sem detalhes que a gente quer que apareça. A gente pode botar, eu quero que seja mais denso ali, então a gente pode botar 20, certo? Ó, aí tu vai ver que vai ficar mais denso. Quanto maior esse número, menos denso é o nosso fundo. Tá aqui 50, aí vai ficar mais distribuído, ó. Certo? Então dá para dar uma brincada com essa variável, certo? Então isso aqui quer dizer a densidade de ladrilhos que não são path, né, que não são caminhos, que é isso que eu estou querendo dizer com isso. Aqui o tile set count é o número o tamanho do nosso tile set. Existe maneira de pegar isso automaticamente, mas no caso eu preferi verificar que o nosso tile set tem 8 itens e botar aqui. Na verdade ele tem 9 itens, né? Então o counter dele é 8, mas ele tem 9. E agora a gente vai ver aqui, pessoal, como é que faz para gerar o nosso tile, beleza? Então o que ele está fazendo aqui? Ele verifica qual é o tamanho da largura da nossa tela, né? A resolução da largura. Ele verifica aqui qual é a resolução da altura e esse set cell, o que ele vai fazer? Ele vai setar qual é o tile set daquela posição no tile map. Então, como eu estou percorrendo tanto na horizontal como na vertical, eu vou cobrir todo o mapa, entendeu? Então, ele recebe primeiro qual é a posição X, qual é a posição Y, e ele retorna, e ele recebe um índice aqui, né? Que no caso, vai de 0 até 8, digamos assim. Mas eu criei um método que ele vai pegar aleatoriamente esse índice, beleza? Vamos dar uma olhada nesse método, o que ele faz. Então, o que ele faz, o método? Ele usa essa classe Random Number Generator, né? Ele instancia a classe, inicializa ela, e aí, pessoal, ele verifica se a gente setou um path%. Se a gente setou um path% maior que 0, e aí, se a randomização, o range quer dizer que ele vai retornar um número inteiro num range de 0 até 100. Tem um rand f, que é para retornar um número, um float, né, um ponto flutuante, mas a gente quer um número inteiro, né? Ponto flutuante é quando a gente tem números com casas depois da vírgula. Nesse caso a gente quer um inteiro, e aí verifica se esse número randômico for menor que o nosso path%, ele retorna o índice que a gente definiu como sendo o índice do tile do chão. Caso contrário, ele retorna um número randômico de 0 até o número total, né, de tile sets que a gente tem dentro do nosso tile map lá, que foi aquela variável que a gente definiu lá no início. Aí, no caso aqui o path% for menor ou igual a 0, quer dizer que o path% está desligado, né? Ele vai simplesmente retornar um número randômico da mesma maneira que está ali. Por isso que quando a gente seta como 0 lá, vem algo completamente randômico. A gente não tem controle daí na densidade do que vai vir. Então isso aqui vai retornar um número inteiro e o nosso set cell lá recebe um número inteiro para saber qual é o número do tile set que ele precisa colocar, beleza?
Então, basicamente é isso. A gente tem aqui um cara que faz a randomização, a gente tem um carinha para controlar se a gente vai controlar a densidade ou não, e aqui a gente define um número randômico de 0 até o número de ladrilhos que a gente tem no nosso tileset. Beleza? A gente também viu numa aula aqui atrás como faz uma interface, como faz botões. Vou deixar o link aqui em cima caso vocês tenham interesse em ver com mais detalhes. Mas basicamente a gente tem um botão aqui e a gente botou um sinal aqui para dizer que quando o botão for pressionado, ele vai chamar o nosso Generate Tiles, né? Que foi esse carinha que a gente já viu aqui, que também é carregado quando a tela é carregada. Então, quando a tela é carregada, ele também gera um fundo randômico, e quando o botão é apertado, ele também gera um fundo randômico. Pessoal, esta técnica que vocês estão vendo aqui, que a gente mostrou aqui, vocês podem usar para fazer várias coisas. Vocês podem usar para fazer chão, vocês podem usar para fazer cenário de floresta com vegetação, vocês podem usar para fazer estrelas no céu ou até nuvens. Então, sempre que vocês precisarem fazer de um fundo que seja gerado de maneira randômica, com elementos randômicos, vocês podem usar esse tipo de recurso, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram, vocês que estão aí acompanhando as nossas aulas. Lembrando, pessoal, que se você acha que essa aula vai ajudar mais alguém, por favor, compartilhe, que quanto mais gente tendo acesso à informação melhor, assim, para a gente poder aumentar aqui nossa comunidade de desenvolvedores de Godot Game Engine. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, um beijo, valeu, falou e até a próxima. Tchau!